Agora eu vou passar para você outra vez. Certo. E daí, por exemplo, se eu compartilho a tela aqui, Isso, tá indo. Estamos vendo. mas tá me vendo também ou só o Estamos slide? vendo Estou você. vendo você também. Tá joia. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e abençoe o nosso tempo de meditação na palavra dele. Eu sou só um leproso, né? Então, de mim não pode fluir nada, é só o Espírito que habita em mim. Eu espero que ele fale aos irmãos e edifique os irmãos. Mas se houver algum impedimento da minha parte, eu desejo ler muitos versículos com os irmãos, então que pelo menos a leitura dos versículos já seja uma bênção para os irmãos, se caso os meus comentários não forem. Mas que o Senhor seja conosco e nos abençoe nessa noite e nessa tarde, né, para o pessoal que está no Brasil. O que eu queria, os dois versículos de Neemias em si que eu gostaria de compartilhar é só o versículo 3 e 4 do capítulo 7, né? Nós temos um capítulo todo aí diante de nós que faz a transição para o capítulo 8, que é uma nova sessão que os irmãos vão entrar, onde Neemias vai ler, o povo de Deus vai ler, né? Esdras vai estar lendo a palavra e eles vão demonstrar muito apreço pela palavra do Senhor. Esse é um ponto muito importante que eu tenho certeza que os irmãos vão se derramar, né, diante do Senhor e meditar nessa porção do capítulo 8. Mas antes do capítulo 8, a gente ainda tinha o capítulo 7. E é sobre esse capítulo que eu gostaria de compartilhar hoje à noite, mas o que o Senhor falou no meu coração é só o versículo 3 e 4. Mas vai demorar um cadinho para a gente chegar lá, porque eu gostaria de compartilhar algumas coisas antes, como pano de fundo. E o ponto nessa introdução que eu queria marcar com os irmãos é, nos últimos anos, o ponto mais importante que eu tenho visto no estudo da palavra, na caminhada com o Senhor. E isso tem a ver com entender, compreender qual é o supremo propósito de Deus. O que está no coração de Deus desde a eternidade, né? Nós temos muitos propósitos. Era propósito de Deus que eu e Raquel nos casássemos, que vários irmãos aí que estão juntos se casassem. Talvez alguns não vão se casar, então será propósito de Deus que esse não se case. Os empregos são propósito de Deus. Então o Senhor tem vários propósitos nas nossas vidas, mas todos esses são menores do que o propósito dele, que já havia desde a eternidade no coração dele. E para a gente caminhar e entender um pouco do que se trata esse propósito, a gente precisa dar um passo com relação à abordagem da palavra. Na maioria das vezes nós abordamos a palavra, não na maioria das vezes, muitas vezes nós abordamos a palavra de maneira pessoal, aplicando lições para as nossas vidas, para os nossos trabalhos, para as nossas famílias. Isso é uma bênção para nós, isso não pode faltar. Mas também é necessário que nós demos um passo e apliquemos a palavra para o corporativo, porque o Senhor ele tem um corpo de muitos membros. Para cada membro, ele morreu, é um Salvador, Jesus é o nosso Salvador individual, porém, o plano dele, né, ele é o cabeça do corpo. Então, ele tem uma vontade para a sua igreja, para o seu corpo. E daí a gente precisa também dar esse passo na palavra, né, de estudar a palavra, os assuntos do coração de Deus, à luz do desejo dele para o corpo, né? Nós estamos desconectados geograficamente, mas nele nós somos um. Então, nós precisamos entender qual é a mente, qual é a vontade dele através da palavra para o seu corpo. Naquele dia que nós nos encontrarmos com ele, né, ele quer ver nós juntos, né? A obra feita em nós juntos. E para isso é importantíssimo que a obra avance em nós individualmente, né?
Do contrário, não seria possível, né? Então, ele vai edificando cada família, cada indivíduo, cada casal, aí depois o casal e os filhos, as congregações locais, mas ele deseja esse propósito, essa obra maior, que é o seu corpo. Então, vamos dar uma olhada em Efésios, capítulo 1, para nós vermos esse aspecto do supremo propósito dele. E eu estou falando desse assunto porque a abordagem que eu quero trazer para os irmãos sobre Neemias 7, 3 e 4 é uma abordagem corporativa. É lógico que nós vamos ler esse texto e ele vai ter aplicação individual para nós, mas eu peço aos irmãos que mantenham em mente que nós também temos responsabilidade diante dele, daquilo que a gente vai ver nesse versículo, como um grupo, né? Esse grupo aqui que se reúne para estudar a palavra, nós somos um e temos responsabilidade de juntos aplicarmos o que nós vamos ver ali nas nossas vidas. Então, qual que é então esse supremo propósito, né? O Senhor fala desse supremo propósito aqui em Efésios. E muito do que eu vou compartilhar hoje também foi influenciado pela reunião de ontem, né? Então tá aí já a primeira influência, a própria Lídia comentou de Efésios. Tá aí Efésios capítulo 1. O que eu queria ler é o versículo 10, mas essa é uma das maiores frases da Bíblia toda, né? Que Paulo, ele quase perde o ar aí de tanta glória, de tanta profundidade que ele tem revelado da parte de Deus, louvando o Senhor, adorando o Senhor. E ele não para, não tem ponto. Daí fica difícil a gente já ler o versículo 10 de uma vez. Então vamos ler do 3 até o 10, mas é o 10 que vai falar desse supremo propósito. Você pode ler para nós, Lohane, por favor? Efésios 1. Eu coloquei essa versão para quem quiser acompanhar, mas cada um pode ler a versão que quiser, tenham liberdade. Diz assim, irmãos: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que tinha proposto em si mesmo, de tornar a congregar todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, até em Cristo. Então, o próprio versículo 10, nós vamos ver essa mesma verdade sendo falada no capítulo 3. Desculpa, irmãos. Manda uma mensagem para ele. Desculpa, o irmão da Raquel estava ligando aqui. Essa mesma mensagem, essa mesma verdade do versículo 1, versículo 10, capítulo 1, aí no capítulo 3, no versículo 11 está sendo falado. E aí Paulo fala, né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Novamente, essa palavra mistério. Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, no capítulo 3, Paulo não está falando qual que é esse mistério. Ele falou no capítulo 1. Paulo aqui está falando que é propósito de Deus revelar a sua sabedoria através da igreja. E a sua sabedoria conectada a esse propósito, né? Na sabedoria de Deus, ele estabeleceu esse propósito.
E o mundo vai contemplar esse propósito através da igreja. Então, qual que é o propósito que a Lohane já leu? Aqui nesse versículo 10, eu trouxe para os irmãos aí 3 edições diferentes. Eu coloquei até a que o Demetrios vem lendo para nós. É essa, né, Demetrios? A primeira aí, não é? Não é? Perdão. Então eu creio que ajuda a gente a entender o que é esse supremo propósito. E o plano é este, que no devido tempo ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Ou a versão Almeida, século 21, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. A minha versão já é essa aqui, a versão que eu uso diz convergir em Cristo. Mas a versão que a Lohane leu eu creio que já explica bem claramente o que significa convergir em Cristo. E ela é até mais abrangente, porque convergir parece que estava tudo disperso e pela primeira vez está sendo reunido, né? Mas na versão que a Lohane leu, é o que é verdade, que vai reunir de novo. Então, o que isso significa, irmão? Significa que, desde a eternidade, todas as coisas estavam submissas ao Filho, debaixo da autoridade dele, reunidas debaixo dos pés dele para ele. E então houve a criação, né? Houve a queda, e existe agora esse príncipe do mundo, que é Satanás. Ele reina, ele governa nesse mundo, claro que debaixo da soberania do nosso Deus, mas a palavra está falando aí que naquele dia, no dia que o Senhor voltar, ele novamente vai submeter todas as coisas. Nós, como seu povo, nós temos o privilégio de hoje nós já dobrarmos os nossos joelhos diante dele e proclamarmos que ele é nosso rei, que ele é o Senhor das nossas vidas, né? Como Filipenses diz lá, né? Que naquele dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Então, até aqueles que não querem se dobrar hoje, naquele dia eles se dobrarão, para a glória dele. Não vai ser uma confissão para a salvação, mas vai ser uma confissão para a glória dele do mesmo jeito. Então, esse é o supremo propósito, irmãos. Esse é o grande plano de Deus. Ele é focado em Cristo. Ele não é focado em nós, ele não é focado nesse mundo, ele é focado em Cristo. E isso não diminui a pessoa do Pai, porque o Filho, por sua vez, né, ele fala que tudo ele vai, uma vez que for dado para ele, ele vai entregar tudo ao Pai, né? E também não diminui a pessoa do Espírito Santo, porque é ele que é responsável de aplicar, de realizar o desejo, a intenção do Pai. É ele quem aplica o poder da obra de Cristo naquela cruz nas nossas vidas, né? Então ele tá permeando tudo, ele tá com as mãos em tudo que está acontecendo. E sem ele seria impossível que isso fosse feito. E quão grato nós temos que ser, né? Porque na eternidade, né, quando o Pai teve esse plano de dar para o seu filho esse povo, que somos nós, talvez não tinha ninguém pior, né? Daí ele escolheu a gente. Mas ele escolheu a gente por amor, um amor que a gente não pode entender, mas ele escolheu dar para o seu filho nós. E aí o seu filho se posicionou, falou: "Eu estou pronto e vou morrer por eles, para conquistar para ti filhos como eu, para que esse povo seja resgatado." Mas aí o Espírito Santo se posicionou e disse: "Eu vou habitar neles. Essa casa imunda, essa casa terrível, cheia de doenças, cheia de escuridão, eu vou habitar lá e vou fazer essa transformação." Então, quão grato nós temos que ser, porque ele tem paciência conosco, né? Ele não nos abandona, né? Talvez se fôssemos nós, ao entrar nessa casa, é só abrir a porta da entrada e já dar uma olhadinha de fora, o que tem dentro, a gente já ia virar as costas. Mas ele se dispôs para habitar em nós. Então, glórias ao nome dele. Uma analogia para deixar para os irmãos assim, a importância desse supremo propósito, de compreender e de sempre manter isso nos nossos corações, né? É a seguinte: certa vez um pai tinha um filho pequeno e ele queria levar o filho para passar o dia na cidade com ele, né? O filho já tinha atingido uma idade que era possível ter uma conversa, mais de coração para coração,
E há muito tempo que esse pai queria levar esse filho e ter um dia exclusivo só com ele, para falar mais do seu coração, para ouvir o seu filho, agradar a ele e ter deleite com ele também, na presença dele, na companhia dele. E daí esse pai nesse dia ele saiu da casa dele e viu o filho brincando no quintal, todo sujo, de lama. E daí o pai chamou, falou: filho, vem cá, eu quero fazer um passeio, passar a tarde com você lá na cidade, levar você para tomar um sorvete, mas eu vou precisar te dar um banho primeiro, porque não tem como você ir nessa condição. Então o pai deu banho nele, e assim que o pai deu banho nele, ele começou a brincar com seus brinquedos no quarto, e de repente ele disse para o pai: pai, será que eu não podia ficar aqui brincando com esses brinquedos e a gente vai outro dia na cidade? Então, assim, tem vários problemas, né, nessa história, né, irmãos? Ele pôde entrar para dentro da casa por causa do banho, mas o propósito do pai não era que ele ficasse brincando com os brinquedos. O pai queria que ele fosse com ele para a cidade. Então, o pai, né, ele se entristece porque o filho se distraiu com os brinquedos que o próprio pai deu para ele, né? Então, o quanto de aplicação tem para isso, irmãos? Tem isso em tudo que é serviço da igreja, que são assuntos da igreja, do reino de Deus, né? O ministério da palavra, o louvor, o evangelismo, missões, tudo isso são bênçãos do Senhor. A nossa salvação, né? Que a gente pode fazer um paralelo com essa lavagem. O Senhor nos lavou, mas Ele não nos lavou só para a gente ficar olhando para nós e falando: nossa, como que eu estou limpinho agora, né? Tá gostoso. Ele nos salvou para outro propósito. Ele nos salvou para si, para que Ele tenha deleite em nossas vidas, né? Os irmãos lembram aquele milagre lá no tanque de Betseba? O Senhor falou: agora que tu fostes curado, levanta e não peques mais. Então, o Senhor, ele faz essa obra para que a nossa vida agora possa ser agradável para Ele, porque como que ele poderia fazer esse milagre na vida daquele homem e aquele homem continuar em pecado? Ele não ia ter prazer, não ia ter efeito, ou ele não ia atingir o propósito para o qual ele curou aquele homem. Assim para nós também. Ele nos lava porque ele quer ter deleite, ele quer formar o seu caráter em nossas vidas, e então ser adorado em nós, ser adorado nos nossos corações. E daí é isso que a gente faz, irmãos. Quando a gente coloca mais ênfase na própria obra de Deus, ao invés de Deus em si, ao invés do nosso Senhor, nós trocamos as suas bênçãos, nós trocamos Ele pelas suas bênçãos, nós trocamos as coisas que Ele nos dá Ele pelas coisas que Ele nos dá. É isso que a gente faz. A gente fala: não, Senhor, tá bom aqui, nessa obra, nisso que a gente está fazendo, tá tão gostoso, né? Então, que o Senhor nos livre disso, de diminuir, né, os planos dele. Que a gente sempre mantenha em mente que tudo isso que a gente faz aqui, seja pregar a palavra, seja compartilhar a palavra, né, missão, qualquer coisa que os irmãos fazem, que nós fazemos em nossas vidas, é para Ele, né? Não tem propósito em si mesmo. A gente pode medir, né, tudo que se chama de cristão, se tem genuinidade ou não com isso. Isso coopera para o supremo propósito de Deus. Isso que a gente está fazendo agora está cooperando para que as nossas vidas sejam convergidas aos pés, sejam reunidas aos pés do nosso Salvador, do nosso Senhor. Ou isso é uma obra que está trazendo glória para nós mesmos? Ou para uma bandeira, por exemplo, ou para uma instituição? Então, tudo a gente tem que avaliar se está convergindo, se está concorrendo para o supremo propósito, porque essa que é a vontade dele. E como a gente leu em Efésios, toda a criação vai ser tudo que está na terra e nos céus vai ser convergido. Porém, o nosso papel nessa conversão, nessa reunião, é sublime, é muito belo. E nenhum outro ser nesse universo vai ter a participação nesse supremo propósito como nós teremos. E daí a gente pode ver em Apocalipse 21:17. Qual é a nossa participação nesse supremo propósito?
O Espírito e a noiva dizem vem. Todo o que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, irmãos, que maravilha que nós teremos esse papel naquele dia que esse supremo propósito será cumprido, né? A gente não estará simplesmente lá e isso seria totalmente correto porque ele é digno, mas a gente não estará simplesmente lá nos submetendo a ele, a gente estará lá como a noiva dele, nessa posição de intimidade ao lado dele. Que privilégio, irmãos. Quem poderia imaginar, né, que alguém como nós receberia tamanha bênção? E não se resume a isso, né, a nossa participação, porque a própria Bíblia, ela aborda o caráter da igreja de vários ângulos, né? Um deles é como noiva, outro é como corpo, outro é como templo. Então, os irmãos sabem, né, vários significados. Mas, de alguma forma, assim, a questão da noiva, ela tem, eu não quero falar superioridade, nem que é melhor, ela tem uma ênfase diferente, vamos dizer assim, porque a palavra começa com o casamento humano, no meio da Bíblia tem outro casamento, Cantares, no final da palavra tem um casamento celestial, dos evangelhos que os irmãos já compartilharam aqui, né? Nós temos o Evangelho de Mateus, que aborda um aspecto de Cristo, né? Os irmãos já explicaram bem esses aspectos. O Evangelho de João, ele aborda Jesus, né, como Deus, os planos de Deus revelados através de Jesus. E como que começa esse evangelho, né? Com um casamento. Então, assim, são coincidências, né, entre aspas, bem interessantes na palavra que mostram que no coração de Deus, o olhar dele para nós, para o seu povo como noiva, ele é algo bem profundo, que a gente tem que se atentar com muito cuidado, porque tem muita beleza escondida para a gente descobrir ali. Então, eu queria seguir com os irmãos e eu não vou compartilhar mais nada sobre esses outros aspectos, esses outros caráteres, os outros aspectos do caráter do povo de Deus, mas eu vou compartilhar um pouco mais sobre essa questão da igreja como o seu povo. É. Ah, perdão. Obrigado, aí eu coloquei o capítulo errado, é 22, não é 21, não. Vamos abrir agora em Cantares, capítulo 4. Então, nós vamos ver ali esse princípio que eu acabei de compartilhar com os irmãos, da gente dar um passo de sair da aplicação individual para a aplicação corporativa. Então, vamos ver isso em Cantares sendo aplicado para a questão da noiva, né? Essa figura da noiva, da igreja como noiva. Cantares, capítulo 4, versículo 9 a 12. A palavra diz assim: Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração, com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda a sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Quando a gente lê esse texto, é para a bênção dos nossos casamentos que a gente aplique ele aos nossos casamentos. Por exemplo, o versículo 12, né? Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Falando da fidelidade que deve haver entre nós. Que não deve haver adultério, isso é um pecado diante de Deus, né? Cada um de nós nos unimos a uma só esposa, nos tornamos um com ela e nos pertencemos mutuamente,
e exclusivamente, né? É um jardim fechado. Minha esposa é um jardim fechado para mim e eu sou um jardim fechado para ela. E isso é obediência a Deus que nós devemos, né? De não adulterarmos, não trairmos nossas esposas. O Senhor estabelece esse princípio para a nossa própria salvação, porque é bom, é a vontade dele. Mas, irmãos, agora vamos ler esse texto aplicando para a sua igreja, irmãos. Que maravilha que essa realidade é. Nós olharmos para esse texto pensando, imaginando que são palavras que nosso Jesus inspirou a Salomão, mas expondo, revelando o seu coração, o que ele espera que seja cumprido na sua noiva, como ela se torne para ele. Então, existem várias escolas aí sobre arrebatamento, vai ter arrebatamento durante, depois, antes. Tem muita briga, tem divisão na igreja por causa desse assunto, e não é nisso que eu quero falar, não. Haverá um dia que nós nos encontraremos com o Senhor, isso é fato e todos nós concordamos. Ele vai nos arrebatar para ele. O momento, como isso vai acontecer, então tem discordâncias. Mas é fato que ele vai nos arrebatar para ele. Agora, olha o que esse texto diz. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, com um só dos teus olhares. Então, irmãos, antes do Senhor nos arrebatar, nós precisamos arrebatar o coração dele. E nós mesmos, nós nunca seríamos capazes de fazer isso, porque somos leprosos, em nós há pecado, não há nada que agrade ele na nossa natureza caída, mas o Santo Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus glorificado, habita em nós. E à medida que ele faz essa obra em nós, e, de novo, eu estou falando de nós juntos, à medida que ele vai trabalhando nos casais e nos coloca juntos, e ele olha para esse grupo, e ele olha para outros grupos, e ele vê a sua face, a sua beleza nesse grupo, então ele, com um suspiro, ele pode expressar isso. Com um dos seus olhares, arrebataste o meu coração. É uma igreja que ama o seu Senhor. É uma igreja que vive para o seu Senhor. Né? A gente lê a história da igreja, a gente vê tanto isso na história da igreja, né? Pessoas dando a vida, congregações inteiras sendo perseguidas e dando a sua vida pelo seu Senhor. Algumas reuniões passadas, os irmãos compartilharam do Policarpo, né? Um irmão velhinho, de 60, muito mais de 60 anos. 60 é o tanto que ele serviu ao Senhor. Os irmãos estavam escondendo ele porque ele estava perseguido, ele estava sendo perseguido, mas aí encontraram ele. E daí os soldados não queriam matar ele, né? Falaram, olha, o senhor já tem idade, a gente não quer tirar a sua vida, basta que você negue a Jesus e pronto, não precisa seguir com essa atrocidade. Aí ele falou, né? Eu posso falar errado o número, mas não é isso que importa. Ele falou, há 65 anos que eu sirvo a esse Senhor, ele nunca me fez o mal. Como poderia eu agora negá-lo? Então nessa idade, ele se entrega, ele é queimado vivo por amor ao nosso Senhor. E é isso, irmãos. Então, o Senhor deseja ver esse amor formado em nós, juntos, né? Não apenas indivíduos, mas em congregações, ele deseja ver esse coração receptivo. O versículo fala, uma só pérola do teu colar. Os irmãos podem lembrar de Coríntios, né? Ele não fala aqui, ó, madeira, ele não fala feno, ele não fala palha. Ele fala uma pérola. Lá em Coríntios fala, né? Se aquilo que alguém edificar for ouro, prata ou pedras preciosas, vai permanecer. E essas coisas falam de quê? Falam daquilo que vem de Deus, né? Ouro, a natureza de Deus, prata, a obra de Cristo, e pérolas ou pedras preciosas é o que o Espírito forma em nossas vidas, né? Porque essa pérola ela é formada sob pressão, debaixo da terra, ou essa pedra preciosa, né? E a pérola, ela cai um ciscozinho ali como é que chama aquele negocinho lá? Concha. Na concha. Hã? A ostra. A ostra. Cai um ciscozinho na ostra que machuca a ostra, ela fecha, daí ela vai formando essa substância em volta daquele grão de açúcar, daquele grão de sujeira, e daí no final forma a pérola. Então é assim que o Senhor forma, que o Espírito Santo forma pérolas em nossas vidas, né? Ele machuca, né? Ele
tira aquilo que é da nossa carne, que é de nós mesmos, ele aplica a cruz, mas ele forma algo precioso, né? Ele forma algo que é precioso aos olhos de Deus, através desses sofrimentos, né? Então, é ele que forma essas pérolas, e uma só delas cativa o coração do nosso mestre, porque são pérolas que têm tudo a ver com o coração dele. Tem nada a ver com a gente. A gente fala assim, não, de mim, nós nunca que eu ia fazer isso. Eu ia responder, eu ia brigar, mas isso não, isso é o mestre sendo revelado através de nós, por misericórdia. Então, a gente com essa lupa, a gente pode ler todo esse texto, né, irmãos, e ver que maravilha que está por trás disso, né? O versículo 11, por exemplo, falando que mel e leite se acham debaixo da tua língua. Onde que os irmãos lembram que fala de mel e leite na palavra, né? Canaã. Então, a gente tem o Egito como figura do mundo, e a gente é chamado para fora do mundo, a gente passa pelas águas do batismo. Aí a gente tem essa experiência de deserto, que o Senhor sonda os nossos corações, nos trata, mas o alvo é sempre Canaã, a terra que jorra leite e mel. Canaã é a figura de Cristo, das riquezas de Cristo, para onde ele quer nos levar. Então, esse leite e mel está falando do próprio Senhor também, né? É dele que jorra leite e mel. Então a gente vê isso, né, quando a gente olha para esse texto nessa perspectiva. O próprio Senhor, ele está expressando o seu amor para com a sua noiva, porque ele está vendo nela características dele. E é isso, irmãos. O ouro, quando ele está mais puro, quando ele foi purificado de toda impureza, na hora que o seu purificador olha para ele, ele vê a si mesmo. A face do olho vira reflexiva. Então a pessoa pode olhar e ver a si mesmo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele está trabalhando. Ele sabe exatamente a temperatura e a proximidade desse fogo na nossa vida para tirar tudo aquilo que é impureza, que não agrada a ele, para que a sua beleza seja formada em nós. E o versículo 14 também, né, maravilhoso, que nós somos para ele, somos jardim dele, um lugar que ele tem seu deleite, que ele tem seu desfrute, que ele tem o seu descanso. Ele olha para esse mundo, ele vê um mundo em trevas, mas quando ele olha para a sua igreja, ele quer ver o lugar onde ele pode se revelar, o lugar onde ele pode encontrar aconchego. Os irmãos lembram, o Senhor olhava para Jerusalém e ele lamentava. E daí o que ele fazia? Ele virava as costas para Jerusalém e ele ia para Betânia. Porque em Betânia ele tinha esse ambiente, essa atmosfera. Ele tinha uma Maria que se derramava aos pés dele. Ele tinha uma Marta que o servia, que amava servi-lo. Ele tinha um Lázaro que era amigo dele. Então é esse que é o ambiente que o Senhor quer encontrar na sua igreja. Os irmãos também, se quiserem comentar alguma coisa também, fica à vontade. Então, eu quis compartilhar esse texto de Cantares para nós vermos, né, como é precioso a gente ler a palavra aplicando nas nossas vidas, mas quão importante também é a gente aplicar para nós como grupo, porque aí a gente começa a meditar naquilo que é o propósito final, né, o para o que Deus está fazendo essas coisas, né? O Senhor, ele tá esperando a sua noiva já há 2000 anos. Ele tem muito mais desejo, ansiedade santa de voltar do que nós, de encontrar com ele. Por mais que algum de nós possa clamar um maranata de coração, com lágrimas, de joelhos, não se compara com o desejo dele de ter a sua noiva, de nos ver face a face. E agora vai me falhar se é Tessalonicenses ou Timóteo, podem me corrigir, mas fala que ele nos encontrará nos ares. Ele poderia muito bem esperar a gente subir até o trono, né? Mas de alguma forma esse texto fala ao meu coração que o desejo dele de nos encontrar é tão grande que ele vai nos encontrar no meio do caminho, nos ares. Então, vamos lá para Neemias, mantendo isso em mente, então, que a gente quer olhar os princípios aí desse texto pensando corporativamente, não apenas individualmente.
Neemias 7, de 1 a 4. Alguém poderia ler para nós, por favor? Eu vou ler aqui. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Ele lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Daí os versículos que eu gostaria de entrar mais a fundo com os irmãos, é o versículo 3 e 4. O versículo 3, eu creio que já fala ao coração dos irmãos sem precisar comentar nada, né? É tanta segurança, tanta vigilância para guardar, para manter fora e para guardar dentro, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Deixar fora o que tá fora e não deixar entrar de jeito nenhum, e proteger o que está dentro também, porque é valioso. E essa frase, até que o sol se aqueça, isso me veio, lendo com os irmãos no outro dia, o texto que me veio ao coração é Romanos 12. Perdão, Romanos 13. Os textos que eu vou ler é sempre N mais 1. Vocês já perceberam, né? Então, Romanos 13, versículo 11 até versículo 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós poderíamos aplicar várias coisas, irmãos, nesse texto da guarda, né? Com relação à nossa carne, à nossa vida individual, né? Como que nós precisamos guardar a nossa mente, né? Os irmãos têm sido abençoados por Deus e têm compartilhado informações tão preciosas, né? Sobre desenhos que o inimigo tem usado para atacar as crianças, coisas do mundo que tem infiltrado e com uma máscara, né? Sofismas. Parece que é verdade, mas no fundo está contaminado pelo inimigo e tem uma mensagem terrível. Então, os irmãos têm compartilhado isso para a proteção dos nossos lares, de nós mesmos individualmente, mas todos nós sabemos muito bem que a realidade da igreja também tem sido atacada, né? A qualidade da vida da igreja do Senhor tem sido afetada pela carne de nós, servos de Deus. E daí nesse versículo é isso que eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos e também, de novo, compartilhem o que quiserem. E eu me veio ao coração 3 aplicações disso aí, que seria a mesa do Senhor, o estudo da palavra, né, o ministério do ensino da palavra e o louvor. Assim, a gente poderia pensar de vários outros assuntos, né? Poderia pensar, por exemplo, na oração, que é algo que o Senhor tem falado para nós também, mas eu gostaria de compartilhar só esses 3 assuntos de forma prática, para nós termos exemplos do que significaria esse levantar o muro nesses 3 assuntos, para que seja guardado aquilo que é para o Senhor,
que não seja atacado pelo inimigo e nem pela nossa carne, né? Nem por esse Tobias, que esses Tobias fiquem do lado de fora. Então, na mesa do Senhor, irmãos, certa vez nós estávamos numa congregação e era a Copa. E teve um jogo do Brasil, eu não lembro se ganhou ou se perdeu, provavelmente ganhou. E nós estávamos numa congregação que celebra a mesa, a ceia do Senhor, todos os domingos. E esses irmãos, geralmente, eles juntam todos em torno da mesa. O pão e o cálice não é levado no lugar. Todos ficam em torno da mesa, em oração, em louvor. E no momento que o Senhor dá a paz, assim, os irmãos começam a participar e continuam em espírito de adoração, adorando o Cordeiro. Então, nesse dia, teve esse jogo do Brasil e a reunião começou, os irmãos estavam louvando, normal. E daí chegou o momento que os irmãos foram convocados a se aproximarem da mesa e todos se aproximaram. E teve mais alguns louvores, teve algumas orações, tudo externamente normal, como sempre é. Mas aí, os irmãos que são mais velhos, que estão mais sensíveis, né, já têm servido o Senhor há muitos anos, têm aprendido lições do Senhor. Um desses irmãos falou: irmãos, não ousemos participar dessa mesa agora. Nós estamos com o coração totalmente disperso, irreverente diante de Deus. Estamos agitados. Eu não sei se é por causa desse jogo, se é por causa, o que que é, mas o ambiente está totalmente inadequado. Então vamos nos arrepender diante do Senhor, de estar dessa forma diante dele. E então, com o coração correto, vamos participar dessa mesa dele. E os irmãos assim fizeram. Os irmãos, muitos se ajoelharam e clamaram ao Senhor por um espírito correto, né, de reverência, de adoração, e não de frieza ou de indiferença, né? E o Senhor foi misericordioso e o Senhor estabeleceu essa atmosfera, sabe? Onde ele estava no centro e ele era o centro das atenções. Então, irmãos, qual que é o problema, né? A ceia do Senhor é muito importante, talvez a reunião mais importante do Senhor, né? O Senhor, pensa bem, o Rei dos Reis pedir para nós lembrar dele. Irmãos, como que pode isso, irmãos, né? Seria nossa obrigação a cada momento nos lembrar dele. A gente não poderia dar nenhum passo, ficar só lembrando dele para a eternidade toda. E ele pede para nós nos lembrarmos dele. Quando vocês se reunirem, lembrai-vos de mim, né? Esse é o cálice da nova aliança, esse é o pão que é o meu corpo que é dado por vós. E fazer isso até que ele venha, né? Paulo fala. Então, irmãos, é uma ordenança do Senhor tão preciosa, tão alta, tão profunda, e muitas vezes ela se torna um ritual para nós. A gente vai lá e faz como se fosse uma coisa ordinária. E os irmãos lembram do pecado de Esaú. Ele profanou, né? O que é profanar? É considerar comum aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Então, quando nós nos aproximamos da ceia do Senhor com esse coração, é isso que nós fazemos. Nós profanamos o Senhor, o nome do Senhor. Então, obedeçamos a palavra do Senhor, como Paulo diz em Coríntios, né? Cada um examine-se a si mesmo e então participe, né? Nós temos o tempo para nos examinarmos em nossa casa, e então nós irmos para a reunião com o desejo, o coração de focarmos exclusivamente nele. A reunião da ceia é só sobre o nosso Senhor, é para Ele. Ele pediu que fosse assim. Lembre-se de mim. Então, quanta atenção nós precisamos ter, irmãos, e quanto nós precisamos orar por nós como grupo, para que a gente não dê espaço para a carne, porque a carne ela é super religiosa, ela ama a religião, ela ama fazer as coisas automaticamente, mecanicamente, e acabar o horário e voltar para casa para fazer o que finalmente é prazeroso, né? Então, como nós precisamos clamar uns pelos outros nessas reuniões de ceia, para que a gente tenha juntos o coração adequado que honre e agrade ele, né, nesses momentos. O outro ponto, o ministério de ensino da palavra.
Tem um irmão do passado que foi mais um dos muitos servos de Deus, que amou a palavra, amou o Senhor, honrou o Senhor, chamado Theodore Austin Sparks. Esse irmão, ele, numa idade mais avançada, ele teve, da parte do Senhor, o ministério da palavra dado a ele. Ele honrou o Senhor, mas um certo dia ele tinha que compartilhar na noite com os irmãos, com a congregação, ele tinha que compartilhar um estudo. Ele escreveu esse relato, né? E daí, escrevendo sobre esse dia, ele falou: irmãos, nessa fase da minha vida, eu poderia compartilhar sobre qualquer livro da Bíblia. Porque esse irmão, ele amava a palavra, ele conhecia os textos, ele conhecia os contextos, as palavras-chave, quais os assuntos de cada livro. Então, não foi soberbo ele falar isso, é fato, fruto da dedicação dele do estudo. Ele falou: então, irmãos, eu poderia falar sobre qualquer livro da Bíblia. Mas, irmãos, eu me fechei no meu quarto, eu pedi para minha esposa não bater na porta e não permitir que ninguém incomodasse, porque eu só ia sair desse quarto quando Deus falasse com frescor ao meu coração. Irmãos, quantos servos de Deus hoje confiam na própria bagagem? Pensam assim: hoje eu vou usar esse texto aqui, essa pregação que eu usei há 5 anos e foi muito bom. O pessoal chorou, o pessoal foi movido. Então eles pegam até o mesmo rascunho, né, e repetem. Totalmente na força da carne. Às vezes até faz a oração: Senhor, que seja feita a tua vontade, mas na prática mesmo, no coração, é tudo mecânico, é tudo ensaiado, tudo automático. Então, que o Senhor nos dê o coração desse irmão, né? E que oremos também pelos nossos líderes, pelos irmãos que têm esse ministério da palavra, para que eles tenham o coração desse irmão. Senhor, eu não posso nada. Não interessa se eu consigo compartilhar da Bíblia. Se for de mim mesmo, não vai ter vida. Vai ser um morto falando para outro morto. Vai todo mundo sair de lá do mesmo jeito que entrou, na morte. É claro que o Senhor, na muita misericórdia dele, né, ele abençoa. Independente de nós, ele abençoa, né? Mas a questão não é a gente tentar acertar com os apesares, né? É a gente buscar e querer acertar aquilo que está exatamente no coração do Senhor. E é isso que o Senhor quer, que a gente dependa dele, que a gente obedeça a ele, que a gente discirna o que ele quer que a gente fale e seja fiel nisso, né? Que a gente não confie na nossa carne. Fala: não, eu vou falar isso aqui porque isso aqui é bom. Não. O que o Senhor quer? E esse irmão permaneceu lá, só terminando aqui, esse irmão permaneceu lá, nesse quarto, e na hora que o Senhor falou, deu a unção dele para esse irmão foi e liberou. E daí, irmãos, não importa se é uma pregação super bem feita, se tem muita lógica, se a pessoa fala bem ou fala mal, quando há unção, aí basta uma palavra, basta uma frase, ou também serão muitos textos, né? Não importa. A questão é que há unção, que há obediência ao falar de Deus, né? Aí a pessoa está sendo apenas um vaso, que é o que nós devemos ser, né? Você ia falar alguma coisa, Lorraine? Ô, irmão Regis, só porque o irmão abriu, né, para a gente, quando quiser comentar algo, eu gostaria realmente de dividir algo com os irmãos aqui, que eu creio que essa palavra do irmão Regis serve como uma confirmação, que o Espírito Santo ele nos cerca, ele confirma, né, de todos os lados. Eu vi muito que Hebreus, né, capítulo 2, versículo 10, diz que ele é a causa de todas as coisas, né? O Senhor é a causa de todas as coisas. O irmão Regis começou falando dessa forma, e depois, em Hebreus 2, 10, 11, 12, como o tema hoje é essa guarda, essa proteção, né? Esse muro que foi levantado e essa proteção. E eu sinto assim o Espírito de Deus realmente nos direcionando para proteger a questão da mesa, que o irmão Regis falou, a questão da comunhão. Porque o Senhor age de forma que ele primeiro, o que os irmãos acham? Que ele cria solução ou a necessidade? O que vem primeiro? Eu acho que eu comentei isso com a Ju hoje, né? E o Espírito Santo está falando novamente ao meu coração de forma muito forte, que o Senhor, ele, por exemplo, a mesa, né, da comunhão, na ceia que o irmão Regis falou, que fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo.
o Senhor, ele nos chama para refletir o que nós estamos guardando, o que nós estamos guardando da palavra dele, e todas as coisas estão nas Escrituras, e a gente às vezes lê, e na hora de aplicar passa batido, na hora de servir a Deus da forma que ele pede para servi-lo, a gente passa batido, a gente vai no automático, como foi dito aqui. O examine-se, pois, o homem a si mesmo, é exatamente, não é assim, eu me examinei aqui, realmente eu posso comer aqui do corpo de Cristo. Nossa, Lohane, eu me examinei aqui e eu realmente, esse mês foi demais, né? No caso do Brasil, a gente tinha a ceia uma vez por mês, então, né, eu tô aqui, eu sempre, uma época da minha vida, eu realmente pensava, eu ficava ali pensando, o que eu fiz? Pecadinho, pecadão, o que eu plantei, né? Mas não, a gente não merece, ponto, né? A gente não merece. Então, nós estamos ali para comer um pedaço, né, daquilo ali, examinar e falar assim, esse mês eu fui bem, eu saí bem. Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque nós devemos guardar as Escrituras e ter essa reverência e ter esse cuidado de estar na presença do Senhor e de tudo que nós falarmos um dia vai ser julgado. E isso é levantar uma barreira, é proteger o que está na palavra, né? Inclusive, aqui na Gendame Market tem o bem-aventurado, é aquele que ouve e guarda a minha palavra, e as aplique, depois vem falando de tudo isso. Então, não adianta, examine-se, pois, nessa hora dessa comunhão, se nós estamos realmente tendo comunhão, se nós estamos preservando a palavra do Senhor, se realmente nós estamos tendo cuidado diário de entender que o Senhor, ele cria o alimento, né? E depois ele cria a fome, ou seja, com o propósito da comunhão. O alimento tem o propósito da comunhão, a ceia tem o propósito da comunhão. Então, eu senti um direcionamento muito grande de colocar esse posicionamento da mesa, da comunhão, e como estamos guardando isso. Principalmente nessa época, irmãos, que estamos em isolamento. Eu tenho me questionado muito, Senhor, será que eu não estou usando toda essa questão do isolamento para realmente me isolar, né? Para realmente me deixa aqui quieto, para realmente não relacionar. Deixa eu me examinar aqui e ver o que está acontecendo. Se às vezes tem um irmão precisando de mim, eu estou no isolamento, né? Porque quando Deus manda, quando Deus fala, eu vi o irmão Demetrios testemunhando de uma vez que ele foi num hospital na época de plena pandemia. Né? Ele podia simplesmente pensar assim, não, eu vou ficar aqui na minha casa porque é safe, eu estou cuidando, afinal, da minha família, né? Mas não, irmãos, quando Deus manda, né? E nós temos que ter cuidado realmente com essa questão de construir, de guardar e de examinar-nos mesmo nesses momentos. Era isso que eu queria colocar, irmão Regis. Amém. Esse assunto é muito importante mesmo e inclusive, incentiva os irmãos a cearem com as suas esposas, com os seus filhos, né, que já tiverem realidade do Senhor, né? Porque Paulo fala, né, para examinar a si mesmo e participar, e daí ele fala depois lá que muitos estavam até morrendo ali porque não discerniam o corpo, né? Então, a questão toda, a gravidade da ceia é não discernir o corpo, não discernir o que é isso que é a ceia, né? Sobre o que é a ceia. Né? Então, que tenhamos mesmo esse cuidado de não nos aproximarmos da ceia de maneira leviana, mas sabendo a preciosidade daquilo que a gente está celebrando, que a gente está nos alegrando, proclamando, porque fala da volta do Senhor também, né? Imagina que maravilha, né, irmãos? Nós juntos ceando e o Senhor abrir o teto e nos chamar para Ele, né? Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Então, quão grande, quão preciosa é a ceia. E eu creio que Cantares também fala o objetivo dela, ou o que o Senhor espera, porque no capítulo 1 fala assim, enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Então o rei está lá, ele é o anfitrião, a mesa é dele. Então ele está lá sentado, nós estamos com ele, e daí o que está acontecendo? O nosso nardo, aonde fica o perfume, né? Está exalando o cheiro dele, o aroma dele, não o nosso, porque o nosso é fedido. Então é isso que o Senhor deseja, né? Que a porção, a medida dele enche em nós,
enche em nós juntos, e quando ele se coloca no nosso meio, tem esse maravilhoso aroma dele. Voltando para a palavra, questão do ministério da palavra, os irmãos conhecem o John Wesley, né? Mas acho que muitos conhecem também o Charles Wesley, que é o irmão dele, fez muitos louvores, muitos hinos, e tanto o Joãozinho quanto o Charles Wesley, eles tinham um pouco de dificuldade com George Whitefield, por causa de posições de fé. Mas tem um relato de que o Charles Wesley foi visitar o George Whitefield, foi assistir uma pregação dele. E daí ele relatou o que ele achou da pregação. Ele falou assim: esse homem não sabe falar, o texto é totalmente desestruturado, muitos erros gramaticais, mas eu enfrentaria diversos naufrágios para ouvi-lo de novo. O que é isso, irmãos? É unção. Quando há unção, há vida. Então, clamemos que o Senhor levante homens que falam a palavra dele com unção. Acho que foi a Lohane que mandou no texto, né? Para nós clamarmos ao Senhor para que envie mais trabalhadores, porque essa área é grande, né? Que possamos incluir isso, né? Os irmãos que o Senhor tem levantado em nossas congregações, que o Senhor dê unção a esses irmãos. E o último ponto que eu ia falar de prática, aplicação prática, é a questão do louvor, né, irmãos? A gente fala muito hoje da influência do mundo no louvor da igreja, né, no ritmo, né? Aqueles que sabem de música sabem o poder de algumas escalas musicais, algumas notas, o poder delas sobre a nossa alma, né? A escala maior, ela tende a influenciar mais alegria, a escala menor, mais tristeza. E o inimigo conhece tudo isso muito bem. O mundo usa muito isso, né? As músicas, elas são ouvidas quando a pessoa está melancólica, então ela ouve uma música triste, né? Um sertanejo lá. A pessoa tá alegre, ela ouve, sei lá, um axé, carnaval. Então, as músicas são escolhidas para empurrar mais ainda a alma para o abismo, né? Seja o abismo de uma alegria ilusória sem o Senhor, seja o abismo de uma tristeza depressiva, porque ainda não encontrou aquele que é a nossa alegria. Só que isso tem entrado na igreja, então a gente vê muito ritmo mundano nas músicas, tentando fazer a mesma coisa. Que as almas não sejam derramadas e tocadas, porque as nossas almas foram criadas para o Senhor, as nossas emoções são para Ele, e não tem problema nenhum a gente chorar, a gente se alegrar, a gente exultar nele. Todo o nosso ser se dobre diante do Senhor e o adore. Tudo, mente, coração, emoções. O problema é que muitos louvores a gente ouve e a impressão que a gente tem é que o prazer está no próprio louvor. Eu gosto muito desse louvor. Então as pessoas estão adorando, mas não estão adorando o Senhor. Elas estão se deleitando no louvor. E isso tem tudo a ver com o ritmo, com as notas que são escolhidas, a letra. Você põe tudo no filtro e não sobra nada. É mundo puro, com alguns versículos espalhados e de forma às vezes até incorreta, buscando a rima, né? O pessoal se esforça para fazer rimar as frases, e daí você vai ver doutrinariamente, às vezes não tem nem sentido a sequência das coisas que são cantadas. Mas esse não é o único problema, né, que o mundo tem entrado na igreja. Tem um problema também da tradição, né? A tradição já está na igreja desde que a igreja é igreja. Já vem sendo formada. Logo que acabou a história de Atos, o inimigo já começou a atacar. A gente vê pais da igreja que foram pessoas extraordinárias na fé, serviram o Senhor, mas a gente também vê logo no início umas ideias totalmente malucas, né? Interpretações, desejo por poder, por controle. A gente pensa, nossa, como que pode, né? Essa pessoa provavelmente até conheceu o Paulo, como que ela pode falar isso? Estudando a história da igreja, os irmãos encontram esse tipo de coisa. Então, dali, já começou a deturpação, né? Porque a gente está falando de homem, tem pecado, e o inimigo, infelizmente, encontra brechas, né? Nesse muro. E daí, nessas brechas, ele influencia. Mas essa questão da tradição é interessante, né? Porque o que eu queria falar para os irmãos é o seguinte:
Pensa em Atos, né, irmãos? Os irmãos reunidos nas casas. Como será que era o louvor dos irmãos, né? Da onde que saiu esse modelo que tem uma banda na frente, que tem microfone, que tem uma voz mais alta do que todas as vozes da congregação? Da onde que saiu esse modelo? Não está na Bíblia. A gente não tem na Bíblia uma descrição de como deve ser o louvor. E eu acho que isso até é um indicativo de que talvez o louvor ele tenha um valor errado hoje. Porque um valor superior, por exemplo, a palavra. A palavra tem o quê? 30 minutos, às vezes 20 minutos, às vezes 15 minutos, mas quanto tempo é dedicado ao louvor? Então, o meu desejo é que a gente traga tudo isso aos pés do Senhor e pergunte, Senhor, isso que a gente está fazendo está certo? É assim que o Senhor quer? Porque alguém, um dia na história, teve essa ideia de fazer dessa forma. E isso não veio da palavra, porque não tem na palavra essa orientação. Então, da mesma forma, eu incentivo os irmãos para que a gente, junto aos pés do Senhor, use a nossa mente para pensar, Senhor, essa maneira que a gente faz está te honrando? É assim que o Senhor se agrada? Eu não estou falando que os irmãos em cada uma das suas congregações têm que falar, não, todo mundo sai daí da frente, está tudo errado, não é isso não. Eu estou falando para nós consultarmos o Senhor se está de acordo com a vontade dele as coisas, e não simplesmente assumirmos que tudo está certo porque sempre foi assim. Porque tradicionalmente é assim. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a gente dependa dele. Aí agora eu quero trazer o texto que a Lohane falou ontem. Acho que está aqui também. Aí, ó. Lucas 5:37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Né? Foi a palavra que o Senhor deu à irmã ontem, ela compartilhou com a Lídia, né? E eu creio que esse texto de Jeremias, ele nos ajuda a entender, né, um pouco do que o Senhor está falando aí. Aí o texto fala assim: despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Então é isso, irmãos. Tem a ver com o Senhor mudando, ele aumentando a medida da vida dele em nós, de novo, grupo, ele aumentando, ele dando mais realidade, ele se revelando para nós e nós checando cada coisa, cada detalhe. A gente não pode assumir que a gente está fazendo nada certo para sempre. Não, a gente achou um jeito bom de fazer, eu achei agora um jeito bom de fazer o meu resumo aqui, e daí eu sempre vou compartilhar nesse formato, porque sempre vai impactar os irmãos. Tanta coisa errada nisso que eu falei, irmãos. Primeiro que eu estou querendo me orgulhar de impactar alguém. Segundo que eu estou confiando na minha habilidade de fazer um resumo. Irmãos, tudo a gente tem que trazer aos pés do Senhor. Senhor, a maneira como eu oro, Senhor, a maneira como eu compartilho a palavra, Senhor, a maneira como nós louvamos. Tudo em nossos corações, irmãos. Em primeiro lugar, nos nossos corações. Às vezes a gente nem vai falar, mas que nos nossos corações haja esse temor de consultar o Senhor, se isso que está sendo feito da maneira que agrada a Ele, ou se esse muro não foi levantado e, na verdade, a carne está entrando aí. A carne não tem guarda vigiando esse ponto, e daí Tobias está entrando ali e ele está fazendo todo o seu show, né? Todo o seu espetáculo, né? Que o Senhor... Pode falar. Irmão Regis, não tem como, irmão Regis. Irmão Regis, olha aqui. Não tem jeito, irmãos, olha só. 2 Coríntios, capítulo 3, está escrito assim, não tem como passar sem esses versículos, irmãos. Bem que o irmão Regis avisou que ia ser muitos, né, irmão Regis? Olha, quando Paulo vem falar de sermos cartas agora, vivas, né? Conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. É essa questão de ser renovado, que a palavra vivifica. Quando o irmão Regis falou vivifica, irmãos, eu lembrei desse versículo aqui que fala o seguinte: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros, não da letra,
mas do Espírito, porque a letra mata. O que significa isso, né? Refere-se à lei, à mania de fazer sempre do nosso jeito, mas o Espírito vivifica. E é assim que Cristo faz, né? De acordo com Romanos 8, um pouquinho antes, que eu lembrei agora também que o irmão Rez leu, do Romanos 13, Romanos 8 diz que é o que Cristo fez na cruz, né? Para a vivificação do nosso corpo. Então, continuando aqui, né? Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Eu não sei se os irmãos lembram que Moisés cobria, né, o rosto, para que os filhos de Israel não o vissem. Como não será de maior glória o ministério nosso? Não, do Espírito. Então, senti de compartilhar isso aqui também, irmão Rez. Amém. Então, eu acho que é isso que é o que o Senhor tem para nós, sabe? Da gente não ficar repousando nas fezes do nosso vinho, né? Um vinho que não é trocado de vasilha em vasilha. Ele fica parado, ele confia na tradição, ele confia em outros, talvez, para discernirem, mas ele não se dobra diante do Senhor para orar pelos outros, para orar por si mesmos, para consultar o Senhor. E daí o vinho, ele não é trocado, ele não ganha sabor, ele não ganha aroma, ele fica um vinho estragado nas fezes. É terrível isso. Então, que o Senhor realmente ele nos troque de vasilha em vasilha. Que a cada estação, que a cada encontro, a gente esteja com esse coração de total dependência do Senhor, consultando Ele, vigilantes, né, para que não haja espaço para a carne mesmo, e não confiando em nada, senão no Senhor. Então, o versículo 4, né? Até que horas, Demetrio? Desculpa. Tá no mudo. Até a hora que o Espírito concluir. Se alguém quiser sair por causa do horário ou alguma coisa, fica à vontade também, viu? Porque pode demorar. Vamos lá. Versículo 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Irmãos, que versículo profundo, né? Qual é o coração do nosso Deus? A gente lê em Pedro, né? O desejo dele era que nenhum se perca. A cidade, ela é espaçosa e grande, né? Então, no desejo de Deus era que todo aquele povo que foi para o exílio voltasse. Toda a raça humana se convertesse, o reconhecesse, escolhesse o bem. Porque, irmãos, para nós que já conhecemos o Senhor, a gente olha, né, o mundo, a gente vê que loucura que é, né? Não escolher o Senhor. Que falta de sentido é uma vida sem o Senhor. E para o Senhor, então, é muito mais claro, né? Ele olha para nós e fala, nossa, como que pode, né? Que tristeza. Eu dei o meu filho e ainda assim viram as costas, né? Cospem na face dele. Mas, irmãos, esse era o desejo do Senhor desde o começo, né? Que ninguém fosse como um robô, que ninguém fosse obrigado, né? Mas que as pessoas se rendessem à medida que ele se revela, que os corações se convertessem, né? Naquele dia, né? O inimigo, como ele fez com Jó, né? Ele falou assim, Jó te louva porque você cerca ele de bênçãos, né? Assim também é com toda a raça humana, né? O inimigo desafiou o Senhor na eternidade. Falou, não, eu quero o seu trono, eu consigo ser tão bom quanto o Senhor, eu sou digno desse trono. Então ele foi lançado na terra. E daí ele quer o homem agora para servir a ele, não a Cristo. E ele quer oferecer para o homem tudo que é bom aos seus olhos, né? Homem, vem para mim, me sirva, eu te dou tudo, eu te dou riqueza, eu te dou poder, eu te dou prazer, tudo que você quer, o seu ser anela, eu te dou. Tem muito, eu te dou em plenitude, né? Aí naquele dia o Senhor vai suscitar dos nossos lábios, ainda que nos fosse oferecido todos esses confortos da terra, tudo isso, a gente prefere o nosso Senhor. Ele é incomparavelmente melhor. Tudo isso que o inimigo nos oferece é uma bolha de sabão, né? A gente basta furar assim que a gente vê que não é nada.
Agora, o nosso Senhor, ele é o pão vivo, né? Ele é o pão sem fermento. É o pão que dá sustância, né? Não é isso que fala? Ele não é aquele pão que é desse tamanho, mas não tem nada dentro, né? Cheio de fermento, aí você come e depois te dá aquela baita daquela queimação. Não, o Senhor é esse pão pesado, é difícil de comer, mas ele sustenta. Então é desse saboroso pão que nós comemos e que nós sabemos muito bem que não tem nada melhor. E é isso que a gente vai proclamar naquele dia, né? E a gente não vai proclamar porque a gente foi obrigado, né? Ele nos conquistou com seu amor, ele nos conquistou para a liberdade e agora nós submetemos a nossa liberdade à escravidão a ele, né? A palavra fala dos escravos de orelha furada. Dado o tempo, o escravo era liberto. Você pode ir, não precisa mais servir na minha casa. Mas o escravo responde: mas para onde que eu vou? Para quem iremos nós? Né? Como que eu vou ser o senhor da minha vida depois de ter passado esses anos te servindo? Não há nada melhor do que estar aos teus pés te servindo. Essa que vai ser a nossa declaração, essa que é a nossa declaração. E o inimigo vai ouvir isso dos nossos lábios naquele dia, né? Que esses que são dele preferiram, o amaram. É, é, só para não, um parênteses, né? Existe esse mistério, né, irmãos? Porque nós de nós mesmos não podemos nada também. Então, de uma certa forma, ele é irresistível, de outra certa forma, a gente também escolhe por ele. Então, se os irmãos quiserem falar aí, não quero ofender ninguém, não, ou dar a parecer que eu estou afirmando alguma coisa. Para mim é um mistério. Eu não sei até onde vai a revelação e a conquista dele dos nossos corações. Eu sei que isso é fato, mas eu também sei que ele não quer que ninguém faça automaticamente como se fosse um robô, né? Então, é isso. É... Então, esse é o coração, né? Que a cidade é grande e espaçosa. Esse é o coração dele, que muitos estivessem nesse lugar. Mas, né, a palavra fala aí nesse versículo 4, havia pouca gente nela. O caminho é estreito, né? A porta é estreita, o caminho é estreito. São poucos que passam por ela, né? E aí a gente estava falando, né, na última reunião com os irmãos, né, que se a gente olhar na, na humanidade, na história da humanidade, sempre foi assim, né? O Senhor selecionou um povo dentre muitos povos, aí o povo foi para um cativeiro, né? O povo foi para esse cativeiro aí, e daí não foram todos que voltaram. A Babilônia estava muito confortável, porque eles fizeram um negócio lá, eles até mesmo tiveram liberdade religiosa, né? Lá surgiu a sinagoga, então lá eles podiam cultuar a Deus. E muitos não quiseram deixar essa vida confortável e voltar para Jerusalém, que era onde Deus tinha a intenção dele voltada para o seu povo, onde ele queria o seu povo. Então foram poucos que voltaram. Aí a história avança, né? Vem Jesus Cristo, ele se encarna. E ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, novamente, isso se repete, né? De todos que eram seus, apenas alguns o receberam, né? A gente tem um relato desses poucos que o receberam, né? Lindo relato. Corações maravilhados com o privilégio que tiveram de ver o Senhor, né? Zacarias, que segurou o Senhor no colo. Zacarias? Zebedeu? Simeão segura o Senhor, o bebê Jesus no colo e fala: Senhor, eu já posso partir porque eu já vi a salvação de Israel, né? Então, que coração tiveram esses poucos? E possivelmente, irmãos, essa história vai se repetir na segunda volta do Senhor, né? Que essa verdade triste. Havia pouca gente, né? Pelo simples fato, irmãos, a gente olhar para a igreja hoje no mundo e a gente não vê avanço, né? A gente vê declínio, né? Há uns anos atrás não podia haver casamento homossexual na igreja. Hoje, em várias igrejas podem. Agora, quantas coisas mais vão acontecer, vão declinar até que o Senhor volte? Mas o Senhor, ele está nos despertando, né? Ele está nos convidando para que a gente seja esse remanescente que os irmãos têm compartilhado, né? Essa palavra, né? E isso não é taken for granted, não está garantido para ninguém. Então, que a gente dependa do Senhor, que a gente tenha temor,
Que a gente não seja como Pedro e fale, Senhor, eu nunca vou ser um desses, né? Mas que a gente, cada dia, esteja aos pés do Senhor, né? Dependendo dele, cheio de temor de desviar e distrair com as coisas desse mundo, né? Para que a gente faça parte desses poucos. Irmão, assim, com todo respeito, mas eu vou discordar de quando você usou a palavra casamento homossexual na igreja, porque casamento ele tem um sentido só, que é o sentido da união entre um homem e uma mulher abençoado por Deus. E o inimigo ele trabalha se Deus é a palavra e o nosso Senhor Jesus é a palavra feito homem, o inimigo trabalha pervertendo o sentido das palavras, o sentido absoluto que Deus criou para elas, e esse daí é um dos exemplos assim mais escancarados de como ele trabalha para essa perversão. Então, se um lugar qualquer celebra uma união entre dois homens, que é algo que Deus abomina, claramente ele dá esse nome casamento. Assim, a gente tem que tentar abraçar as pessoas e tal, mas esse lugar a gente não pode chamar ele de igreja, assim. Sim, concordo, irmão. Amém. Muito bem colocado. Obrigado. Então... Regis, posso só complementar o que o Thomas falou? Na verdade, o Thomas tá coberto de razão. Eu acho que o Regis falou, assim, pelo fato de ele estar com a linha de raciocínio, mas como ele mesmo colocou, ele concorda com você. A igreja, na verdade, somos nós, né? Nós somos o corpo de Cristo. E, o local onde as pessoas andam celebrando esse tipo de evento, que eu também concordo com você que não é um casamento, o local é apenas um local, é um prédio, né? Na verdade, não tem valor diante de Deus nenhum. Isso é uma afronta que tem acontecido e como você bem colocou, não pode ser considerado um casamento nunca. E assim, pode ser que um dia, né, se torne um crime você negar fazer uma união desse tipo, celebrar uma união desse tipo. E nós que tememos ao Senhor, nós vamos sofrer as consequências por não aceitar esse tipo de celebração. E daí pode ser que as instituições tenham que ser fechadas por isso, os irmãos tenham que voltar a reunir em casa. Isso é uma possibilidade, eu não estou profetizando nada, pode ser que isso não aconteça, mas eu só falo que isso pode ser uma grande possibilidade. E qual que vai ser o quadro nisso? Todas as igrejas, as bandeiras e os lugares que permanecerem, porque celebram esse tipo de coisa, na verdade não vai ser nenhum deles igreja, vai ser tudo instituições que se chamam de igreja, mas que não tem realidade nenhuma da palavra, não tem realidade com Deus. E aquilo que é igreja de verdade, que é o povo de Deus, que obedece à sua vontade, à sua palavra, vai estar escondido. Eu tenho irmãos na China que reúnem no subterrâneo. Então, pode ser que isso aconteça, irmãos. O Senhor sabe. Eu não sei e eu não quero também falar que vai acontecer. Só o quão grave é esse ponto, como o Thomas falou. Se eu puder adicionar também um pouquinho mais, a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com a nossa própria fala, para a gente não colocar a nós mesmos numa posição que nós não estamos. Igreja do Senhor definida é o corpo de Cristo, né? Mas esse corpo ainda não é um corpo glorificado, sem pecados. É um corpo pecador. Então, há sim, em alguns desses lugares, irmãos que estão adormecidos. Em Apocalipse, você tem as cartas às igrejas adormecidas. Irmãos que caíram em apostasia, que se desviaram, e dentre esses, muitas vezes, nós mesmos, não talvez com questões tão críticas ou tão visíveis assim, mas com coisas menores na nossa própria maldade.
na nossa altivez, que também é tão terrível para Deus. Então, o meu ponto aqui a gente tem que separar o que é instituição, prédio, do que é a igreja do Senhor, a igreja que é o blueprint da igreja, né? A igreja como deveria ser, e quem nós somos, quem nós verdadeiramente somos. Nós que buscamos a Cristo, somos a igreja do Senhor, mas somos pecadores. Aceitamos e fazemos muitas coisas que é possível que no derradeiro dia estejamos de fora porque pensamos que, de alguma medida, fomos superiores a alguém. Então, tomar muito cuidado para a gente saber separar a nossa fala e não nos colocar numa posição que nós não estamos ainda. Só esse comentário. Amém. Eu quero pegar o gancho para falar dessa última frase, né, que fala assim que as casas ainda não estavam edificadas. Que daí é justamente isso. Deixei para você. Obrigado. Você viu que eu perdi a linha ali e falei, deixa eu dar um fiozinho para ele, né? Varanudo. Então, o que acontece? Primeiro a gente falou dos muros. Então a gente já passou desse ponto. O muro, ele é desejado em nossos corações, né? A gente não é perfeito e a gente vai ter brecha nesse muro, o inimigo vai atacar, a carne vai atacar, o pecado, a gente vai pecar. Mas a questão é de haver o desejo nos nossos corações, de edificar o muro, de vigiar, né? A gente perseverar diante do Senhor nesse desejo, nessa busca, a gente não desistir, né? Falar, eu sou assim mesmo, Senhor, não dá, vou viver para o mundo mesmo. Isso o Senhor não quer, o Senhor quer que a gente viva em arrependimento, né? E então, se isso está estabelecido, que a gente ama o mandamento do Senhor de nós edificarmos esses muros para que seja guardado em nosso meio, como grupo, aquilo que é para Ele e seja mantido de fora aquilo que não é bem-vindo por Ele. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é esse aí. As casas não estavam edificadas ainda. Então, nós somos, né, uma noiva que ainda não está ataviada. Nós somos uma edificação que ainda não está edificada. O Senhor, ele não quer se casar com um bebê, ele não quer morar em um terreno onde tem vários tijolos espalhados, né? Ele quer que essa casa esteja edificada. Ele quer que essa noiva esteja ataviada, vestida, né? Que ela se pareça com ele. Então aí começa esse ponto, né? Esse ponto da edificação da obra do Senhor. E é importante essa transição, irmãos, porque senão mistura tudo. Porque senão começa uma ênfase exagerada com ativismo, ou mesmo com o contrário, uma ênfase exagerada com essa reclusão, né? Hoje nem tem muito isso, né? Mas essa questão de vida de monastério. Então é tudo. O que adianta a pessoa se isolar no monastério? O mundo está dentro dela. Não adianta, a pessoa não se torna santa por isso. E que adianta também sair fazendo acontecer para o mundo inteiro e o Senhor não está ali no coração, né? Está fazendo pela obra e não pelo Senhor da obra. Então é necessário haver essa transição santa. Senhor, aqui o muro, agora a gente está aqui diante de Ti, dentro do muro. O que o Senhor quer que a gente faça? Então as coisas vão ser assentadas, né? Ah, eu quero que você fale ali, eu quero que você faça isso. O Senhor começa a edificar a sua obra, né? E daí eu gostaria que os irmãos abrissem em Êxodo 26, que só falando sobre edificação, a gente tem nesse texto aí a questão da edificação do templo, que era onde o Senhor se revelava, se habitava, né? Que é o mesmo motivo que o Senhor queria essa cidade, né? A cidade do prazer dele, onde ele queria que o seu povo habitasse e o servisse. É o mesmo significado da igreja, né? O lugar onde o Senhor habita, onde o Senhor se revela. E nós temos aí instruções de como deveria ser edificado essas casas. E daí é interessante, né? Porque esse templo, né, o tabernáculo, nesse caso aí desse texto, a gente está falando de madeira, né? E daí fala assim, ó, farás de madeira de acácia, Êxodo 26, 15. Farás de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Agora, olha só. Cada uma das tábuas terá 10 côvados
de comprimento e côvado e meio de largura. Então, irmãos, a medida lateral nossa não é completa. A gente precisa um do outro. A gente precisa ser colocado juntinho um do outro para poder atingir aquela medida que o Senhor quer para nós. Então, aquelas casas lá, como eu disse, o Senhor não quer um terreno assim com vários tijolinhos que ele resgatou para si, pedras que ele resgatou para si, mas pedras que permaneceram como minério, né, que não foi lapidado. Então, ele quer pegar essa madeira toda torcida da floresta, né, que fala da nossa natureza, e daí ele vai e ele trabalha nessa madeira, ele dá a medida certinha para essa madeira que ele quer, e ele coloca essa madeira do lado de outra madeira, porque é assim que ele nos quer, unidos uns aos outros para a glória dele. E daí é interessante, né, porque o Senhor, em toda a sabedoria dele, qual profissão que ele decidiu ter? Então, então, irmãos, nós podemos confiar nas mãos do carpinteiro, né? Para ele fazer essa obra de cortar, nos cortar como madeira e dar a medida exata que a gente precisa ter na obra dele, nos colocar do lado de quem ele quer que a gente fique, né? Independente se a gente gosta ou não, que a gente seja obediente, que a gente entenda isso, irmãos, que a gente precisa um dos outros. Não é questão de, eu tenho que tolerar, não, a gente precisa, irmãos. Sozinho, a gente não agrada o Senhor. Não é assim, eu dou conta sozinho. Isso para mim basta, eu tenho minha Bíblia. Isso não agrada o Senhor, ele quer nos pôr juntos. E essa obra do talhar do Senhor, né, de cortar, isso fala da cruz, né? Isso é a obra da cruz operando em nossas vidas. E nesse assunto da restauração, que é o assunto de Neemias, que é o assunto de Esdras, esse assunto da obra da cruz, ele já está presente desde antes da edificação do muro. Ali em Esdras, capítulo 3, versículo 3, a palavra fala: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Que interessante que é isso, né, irmãos? Que antes deles edificarem os muros, eles edificaram o altar. E isso é muito profundo para nós, né? Isso é o que nós também precisamos buscar, né? Que a base para nós partirmos é a cruz. E isso tem dois aspectos. Tem a própria obra do Senhor, aquilo que ele conquistou, né? É com base na obra dele que nós iniciamos, é com centro na obra dele, na pessoa e na obra dele. Eu deixei dois textos para os irmãos aí, que eu vou comentar sobre eles, mas o outro aspecto é da operação dessa cruz em nós, desse altar em nós, né? Aí os irmãos lembram, Romanos 12, o que fala lá? Eu rogo-vos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, é desejo do Senhor que nós vivamos essa vida de altar, nos oferecendo nesse altar para Ele, para que a cruz dele opere em nossas vidas, removendo o que é morte e acrescentando ele, que é vida. O Senhor, em Lucas 9, 23, ele fala: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, esse chamado da cruz, ele está lá no começo já. Ele não está quando a gente atinge uma maturidade espiritual. Ele não está quando a gente termina um seminário. Ele não está quando a gente se torna líder em alguma congregação. Ele está no chamado, no chamamento do Senhor, para aquele que o quer seguir. Por isso, primeiro o altar e depois os muros. Primeiro, a gente segue ele negando a nós mesmos, falando: Senhor, eu não quero mais viver, eu quero que o Senhor viva em mim, através de mim. Então é isso que o Senhor fala lá. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, o meu incentivo é para que nós não corramos da cruz, mas nós corramos para a cruz, porque é ali que o Senhor começa a sua obra em nossas vidas, o Senhor começa a sua obra em nosso grupo, juntos, né? Aplicando a cruz dele. E o segundo aspecto da cruz, que é o que eu estava falando, que é ter a base nele, na pessoa e na obra dele, a centralidade de Cristo, né?
é tudo para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente vê isso na palavra também. 1 Coríntios 2, 1-2, Paulo falando: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Mateus 3,17. Aí o próprio Pai falando: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. E é só ele. O Senhor nos ama em Cristo, como Efésios fala. Então, a única pessoa desse universo que o Pai proclama que ele tem o prazer, que ele se compraz, é o Filho dele. E nós agora somos amados em Cristo. E isso é maravilhoso, porque ele nos ama como ele ama a Cristo, que é muito além do que a gente pode imaginar. E Mateus 17, a gente vê de novo o Pai testificando isso. Falava ele ainda, né? Pedro estava falando, dando aquela ideia, né? Vamos fazer tendas aqui para Elias, para Moisés, está tão bom aqui, Senhor. Aí, falando ele ainda, Pedro, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, não ouvi ao Regis, não ouvi ao Demétrios, não ouvi ao Pedro, ao Isaac, ao Thomas, ouvi ao Senhor, né? E que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Para que a gente não tente fazer isso também, né? Eu falar de mim mesmo, né? Mas que o Senhor fale através de nós. E daí, olha que maravilhoso o que acontece. O pai, quando ele revela o filho, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e nada temais. Olha agora. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Irmãos, quando a gente tem essa centralidade no Senhor, né, de ouvir a Ele, de ver a Ele, então a gente consegue ser um nele, né? A igreja, irmãos, tem gente tão diferente, de tantos lugares, tantos países, tantos temperamentos. Como é que a gente vai sobreviver olhando uns para os outros, né? Reparando no pecado na vida uns dos outros, né? Então, que o Senhor nos dê graça para a gente lembrar de olhar e ver Ele apenas na vida uns dos outros, né? E dessa forma, tudo vai estar estabelecido, né? Quando a gente precisa corrigir um irmão por causa de um pecado para a bênção, para a salvação dele, a gente vai fazer com o coração adequado. Se a gente fizer isso olhando para o irmão e sem ver o Senhor, é igual você tentar cortar cabelo com machado. A gente não tem capacidade. A espada, a palavra de Deus, ela só é uma espada muito forte e ela só pode ser usada pelo Espírito de Deus através de nós. Se a gente pega essa espada na nossa mão, a gente sai cortando cabeça para tudo quanto é lado. Então a gente precisa, irmãos, a gente precisa dessa verdade, de amar e desejar o Senhor, ver Ele, para que tudo seja feito de maneira adequada no nosso meio. O encorajamento, a exortação, a correção, tudo. E voltando lá para Êxodo, ele fala assim, que essas, tem mais um detalhe sobre essas madeiras, que elas deveriam ser cobertas de ouro, né, versículo 29. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas. Irmãos, que precioso, né? Porque, como eu acabei de falar, né? Como é que a gente vai olhar um para o outro, né, nessa obra do Senhor, nessa igreja, nesse grupo? Como é que eu vou olhar para Raquel sequer, né? Como é que a Raquel vai olhar para mim? É só desse jeito aí, irmãos. É revestido de ouro. Então, você imagina você sendo essa madeira revestida de ouro. Você abre o seu olho, você vê ouro. De repente, você encosta em outra madeira. Mas você não está encostando na madeira, você está encostando em ouro. Então, é madeira revestida de ouro, encostando com madeira revestida de ouro. E isso nos fala, né, da necessidade do Senhor mesmo. Do Senhor em nós, do Senhor entre nós. Aquele irmão Dietrich Bonhoeffer, no livro dele do discipulado, ele fala assim: Jesus Cristo, ele não é o único, ele não é mediador apenas entre Deus e o homem. Ele é também o único mediador entre homem e homem. Porque como é que a gente vai ter relação saudável fora do Senhor? Amizade, paternidade, casamento, é só no Senhor, é só revestido de ouro.
Então é assim que aquela... Ô, Regis, só nesse ponto que você falou, e ele vai além, ele fala que Jesus é o mediador entre o homem e o seu próprio eu. Então, Jesus é o mediador para todas as coisas, porque na nossa própria carne. Então, essa obra é só ele nos revestindo e nos guardando. E daí, irmãos, olha que interessante, né? Os irmãos lembram de Zorobabel, que é do livro de Esdras, que foi um dos primeiros que ele levou a primeira remessa de pessoas de volta para reconstruir, para restauração. E daí, olha a palavra de Deus para Zorobabel, no livro de Zacarias. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, toda essa edificação que a gente está estudando, esses pontos que a gente está falando, né, como o Demetrios acabou de falar e como eu tenho enfatizado, é só pelo Espírito do Senhor, é só revestido de ouro. E daí, irmãos, já caminhando para o final, só mais 2 textos, esse aqui e um de Apocalipse. Você lê para nós, por favor, algum irmão? Você é algum irmão? Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Amém. Eu vou continuar aqui, que esse capítulo eu queria ler inteiro mesmo. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que se restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão o Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão, povo santo, remidos do Senhor. E tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Irmãos, esse texto é tão paralelo ao de Neemias, né? Porque nos versículos a gente tem falando aí que não será mais desolada, não será mais falando dos guardas, né? Ele fala assim que os guardas não descansem de vigiar e também não deem descanso ao Senhor, né? Esse texto aqui todo está falando do desejo do Senhor de restaurar e de fazer a obra dele, né? Como Jesus falou, né? Que ele começou uma boa obra e ele vai completar, né? Não foi Jesus que falou, né? Foi Pedro, eu acho, né? Enfim, foi um servo do Senhor que falou as palavras do Senhor inspiradas a ele, que aquele que começou boa obra é fiel para completá-la. Então é isso que ele deseja fazer nessa restauração. Ele desejava fazer em Jerusalém, que estava em ruínas, e deseja fazer na sua igreja hoje, para que ele venha, para que a noiva esteja preparada para ele. E é lindo que ele fala assim: não me dê descanso. Ele fala no versículo 7, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém. Então isso deve ser motivo de oração para nós, deve estar no nosso coração, nas orações desse grupo. Senhor, nos amadurece, nos atavia para ti, para que o Senhor volte, né? Pedro fala,
apressando e aguardando a volta do Senhor por algum motivo, irmãos, que eu não sou capaz de entender. O Senhor permite que nós apressemos a volta dele. Então, se nos é permitido, que façamos, que tenhamos esse coração de apressar, não apenas aguardar, mas apressar a volta do nosso Senhor. E no começo eu comecei falando sobre a noiva, né, a igreja como noiva, e daí não tem muito a ver, né, com essa questão da cidade de Jerusalém, porque tá falando de uma cidade. Mas, na verdade, tem muito a ver, irmãos, na palavra de Deus, né? Nesse texto que a gente acabou de ler, a gente começa a ver essa intercambialidade, né? Ali está falando tanto de um caráter de noiva, quanto um caráter de cidade, né? Porque está falando que ela não será mais, ela será desposada. Minha delícia, né? E, ao mesmo tempo, está falando que não será mais desolada. Uma cidade não deserta. Então, a gente está vendo esses dois significados entrando aí juntos. E o último texto que eu queria ler é o texto que nos mostra essa verdade, né? De Apocalipse 21, 9 a 11. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então, irmãos, o que está por trás, né, dessa união linda de coisas tão diferentes, uma noiva e uma cidade? A noiva, irmãos, fala de comunhão, de união, das afeições do Senhor, né, sendo correspondidas, né? Ele proclama as suas afeições e ela proclama de volta: o meu amado é para mim o mais distinto entre 10.000, né? Então a gente vê essas declarações de Cantares. Isso fala da igreja como sua noiva, né? Aquela que o ama. E o aspecto da cidade fala do governo dele, aonde ele tem a sua autoridade e aonde há serviço para ele. Então, nessa linda união, a gente tem tudo isso, irmãos. A gente tem não apenas as afeições, não apenas as declarações, o coração, mas a gente também tem a obediência, a fidelidade, o serviço. Então, tudo isso que eu compartilhei está por trás desse assunto que a gente está estudando, que o Senhor, por misericórdia, nos abençoou, né? De dar a chance da gente estudar Neemias. Esse livro tem muita importância para nós hoje, por tudo isso que eu compartilhei hoje à noite, que os irmãos vêm compartilhando. Que o Senhor possa conquistar essas verdades nos nossos corações, para que o supremo propósito dele seja cumprido o mais rápido possível, que ele volte e que ele nos chame para si, uma igreja ataviada. Amém. Bom, Ré, você falou de fidelidade e serviço agora no final, e essas duas palavras eu usei com a Ju hoje também. Fidelidade e serviço. E quando você citou que o inimigo ofereceu tudo aquilo, né? Ele falou: toma, eu te dou, se prostrado me adorares, né? Às vezes muitas vezes, né? A gente tem que estar tão alinhado na vontade de Deus, porque eu vou dar um exemplo para os irmãos, muito claro. Vou dar um exemplo muito claro para os irmãos, né? Há 5 anos a gente está em Berlim e nos 2 primeiros anos eu trabalhei e tudo mais, e tenho me envolvido agora com a palavra do Senhor pela misericórdia de Deus, né? O Senhor tem despertado em nós a vontade e tudo mais, e até os empregos, as propostas que surgem na vida da gente, irmãos. Pode ser de Deus, amém, amém. Pode, mas também pode ser de outra pessoa, né? A família dos sonhos, outra pessoa pode te dar, o emprego dos sonhos, outra pessoa pode te dar, e nós temos que tomar muito cuidado de onde que está vindo, se é para distração, porque a gente tem que lembrar que o pouco com ele é muito, e o muito sem ele não é pouco, é nada. O muito sem ele é nada. Ele fala em João: sem mim nada podeis fazer, nada, né? Então, eu gostaria de deixar esse comentário também, que nós possamos estar tão alinhados, porque muitas vezes a pseudo-paz, a falsa paz, o inimigo também dá. A falta de aflição, porque a aflição, estar com o Senhor é passar por aflição, passar por opressão, passar por coisas, ombros, né? Então, mas com ele,
guiando e nos dando sabedoria, né? Regis, Deus te abençoe, meu irmão. Acho que o que a gente pode, pelo menos da minha parte, é ver a beleza do Senhor refletida nas diversas vozes e interpretações e conduções que pelo seu Espírito Ele conduz em cada um de nós. Falou tanto em construção, né? E de fato estamos numa construção até o momento em que estaremos perfeitos para esse encontro. Eu fiquei imaginando que eu estou estudando essa semana o texto com as crianças também, e na linha da construção dessa casa, desse templo do Espírito Santo que somos, né? Eu parei algumas vezes no texto lá de Atos 4:11, onde Pedro, testemunhando o que Jesus havia feito diante dos judeus, ele fala: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E aí ele completa dizendo: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, para quem conhece Minecraft aí, né? O bloco básico, a estrutura primária para qualquer um de nós é Jesus como pedra angular. E eu acho que a abordagem que você deu de comunidade, né, que juntos somos o corpo, mas somos também individualmente, como em cada um de nós, tendo a pedra angular, que é Jesus, somos os blocos básicos, né? Então, é o que você falou, sem Jesus individualmente em cada um de nós, esse Lego não encaixa, né? Então, esse texto também fala muito dessa construção, e é isso. Eu fico feliz que Deus tenha nos trazido essa interpretação da tua parte, mostra a sua beleza, a sua grandeza de usar irmãos diferentes, e é isso. Deus te abençoe. Pedrão, é você, meu irmão? Sou eu. Vamos lá.